Você já se sentiu tão sobrecarregado no trabalho que, ao final do dia, tudo o que queria era desaparecer por algumas horas? Ou talvez você tenha acordado no meio da noite com aquela sensação de que esqueceu algo importante, mesmo sabendo que não havia mais nada a ser feito? Essa pressão constante e o peso invisível que carregamos no ambiente profissional são os grandes vilões de uma epidemia silenciosa, a ansiedade no trabalho. Os números confirmam a gravidade do problema. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, os transtornos de ansiedade são uma das maiores causas de afastamento do trabalho em todo o mundo. Além disso, o burnout, reconhecido como uma doença ocupacional desde 2019, é um dos reflexos mais severos desse cenário. Mas, enquanto lidamos com e-mails incessantes, prazos impossíveis e cobranças intermináveis, fica uma pergunta no ar: por que permitimos que o trabalho consuma nossa saúde mental? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nesse tema. Vamos explorar as causas dessa ansiedade, ouvir exemplos reais de pessoas que enfrentaram essa luta, principalmente, descobrir o que pode ser feito para mudar essa realidade. Se você já se sentiu assim ou conhece alguém que está passando por isso, fique comigo até o final. Eu prometo que você sairá daqui com informações valiosas e, quem sabe, uma nova perspectiva sobre como equilibrar sua vida profissional e pessoal. Agora que entendemos o tamanho do problema, vamos descobrir por que estamos assim. Afinal, quais são as verdadeiras causas dessa ansiedade no trabalho? A ansiedade no trabalho é mais do que apenas um sentimento passageiro de preocupação ou estresse. Ela se manifesta como uma resposta contínua do corpo e da mente a pressões constantes, criando um ciclo vicioso que afeta tanto a saúde mental quanto física. Mas o que exatamente está desencadeando essa crise? Um dos principais culpados é a cultura da produtividade extrema. No mundo moderno, ser ocupado é frequentemente visto como sinônimo de sucesso. Isso cria uma mentalidade de que precisamos estar sempre disponíveis, sempre fazendo algo importante. Essa expectativa, muitas vezes não dita, transforma e-mails e reuniões em fontes intermináveis de ansiedade. Outro fator é o impacto do trabalho remoto, que cresceu exponencialmente nos últimos anos. Apesar de oferecer flexibilidade, ele também apagou as fronteiras entre a vida pessoal e profissional. Para muitos, a mesa de jantar se tornou o escritório, e a pausa para o almoço virou apenas mais uma oportunidade para revisar tarefas pendentes. Essa falta de separação física e mental contribui para a sensação de estar constantemente trabalhando. Além disso, a sobrecarga de tarefas e as expectativas irrealistas impostas por gestores ou até por nós mesmos são um terreno fértil para a ansiedade. É comum sentir que, mesmo entregando resultados, nunca se está fazendo o suficiente. Isso leva à autocobrança excessiva, uma das principais causas de transtornos de ansiedade. Mas não podemos esquecer de um elemento crucial: o ambiente de trabalho em si. Ambientes tóxicos, onde a competição é encorajada de forma predatória e a comunicação aberta não é valorizada, tornam tudo ainda mais difícil. Estudos mostram que locais de trabalho que promovem a colaboração e o apoio mútuo têm índices significativamente menores de ansiedade entre os funcionários. Por fim, o papel das expectativas internas merece destaque. Muitas vezes, criamos metas pessoais tão altas que se tornam inalcançáveis, gerando frustração e ansiedade. Esse comportamento, aliado aos fatores externos, forma uma tempestade perfeita que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. Agora que compreendemos algumas das causas, é hora de mergulharmos em histórias reais que ilustram como a ansiedade no trabalho se manifesta na prática. Para entender a ansiedade no trabalho em toda a sua complexidade, nada melhor do que olhar para histórias reais que mostram como ela afeta a vida das pessoas. Esses exemplos nos ajudam a visualizar o problema e reforçam a importância de abordá-lo de forma séria e eficaz. Vamos começar com Joana, uma gerente de projetos de 35 anos. Joana sempre foi conhecida por sua eficiência e dedicação. Contudo, após um período intenso de trabalho com prazos apertados e falta de apoio da equipe, ela começou a apresentar sintomas como insônia, palpitações e crises de choro durante o expediente. Ignorando os sinais, Joana continuou se forçando ao limite, até que um dia não conseguiu sair da cama. Diagnosticada com burnout, ela precisou de meses de terapia e afastamento para se recuperar. Hoje, Joana se dedica a ensinar outras pessoas sobre a importância de estabelecer limites saudáveis no trabalho. Outro caso é o de Pedro, um jovem de 28 anos que entrou no mercado durante a pandemia. Trabalhando remotamente, ele sentia uma pressão constante para mostrar resultados e provar seu valor.
Pedro passou a evitar interações sociais, pois acreditava que cada minuto longe do computador era uma oportunidade perdida de ser produtivo. Essa rotina levou ao isolamento e a uma ansiedade debilitante, que só começou a ser tratada após ele buscar ajuda profissional. Esses exemplos não são isolados. Pesquisas mostram que mais de 70% dos profissionais relatam sentir altos níveis de ansiedade relacionados ao trabalho em algum momento de suas carreiras. Essas histórias pessoais ilustram como as causas que discutimos no capítulo anterior afetam a vida de indivíduos de diferentes idades, cargos e experiências. Compreender esses relatos nos ajuda a humanizar o problema e reforça a necessidade de identificarmos os sinais de alerta antes que a situação chegue a um ponto crítico. Agora, vamos discutir como reconhecer esses sinais e o que eles podem nos dizer sobre nossa saúde mental. Reconhecer os sinais de alerta da ansiedade relacionada ao trabalho é fundamental para evitar que ela evolua para condições mais graves, como burnout ou depressão. Infelizmente, muitas pessoas ignoram esses sinais ou acreditam que é normal se sentir assim no ambiente profissional. Os sintomas podem se manifestar de diferentes maneiras. No aspecto físico, é comum sentir cansaço extremo, dores de cabeça frequentes, tensão muscular e problemas gastrointestinais. Esses sinais são frequentemente interpretados como problemas isolados, mas podem ser indícios de que o corpo está sobrecarregado pelo estresse. Em termos emocionais, a irritabilidade, a sensação constante de estar sobrecarregado e os episódios de choro sem motivo aparente são sinais de que algo não está bem. A ansiedade também pode se manifestar como dificuldade de concentração, esquecimentos frequentes e sensação de incompetência, mesmo quando se está entregando resultados satisfatórios. Além disso, o comportamento pode mudar drasticamente. Algumas pessoas começam a evitar reuniões ou interações com colegas, enquanto outras se tornam excessivamente perfeccionistas, gastando horas adicionais em tarefas simples por medo de cometer erros. Há também quem recorra ao uso excessivo de álcool, cafeína ou outras substâncias para lidar com a pressão. É importante estar atento não apenas aos sinais em si, mas também ao contexto em que eles surgem. Se esses sintomas estão diretamente relacionados ao trabalho e persistem por semanas ou meses, é hora de buscar ajuda. Ignorar esses sinais pode levar a um ciclo de exaustão e agravamento dos sintomas, tornando a recuperação mais difícil. Nesse momento, uma boa estratégia é compartilhar suas preocupações com alguém de confiança, seja um colega, gestor ou profissional de saúde mental. Reconhecer que algo está errado é o primeiro passo para encontrar soluções e estabelecer um equilíbrio mais saudável entre vida pessoal e profissional. Agora que sabemos como identificar os sinais, o próximo passo é entender como enfrentar esse problema e criar estratégias para melhorar a saúde mental no trabalho. Um dos passos mais importantes é estabelecer fronteiras saudáveis entre o trabalho e a vida pessoal. Isso significa desligar notificações fora do horário de expediente, evitar responder e-mails à noite e priorizar momentos de descanso. Explique suas limitações ao gestor ou colegas, enfatizando que isso não afeta a sua produtividade, mas sim preserva a sua saúde mental. 2. Priorize tarefas e gerencie o tempo. A sensação de sobrecarga pode ser reduzida ao organizar suas tarefas de forma mais eficiente. Ferramentas como listas de tarefas e a técnica de Pomodoro ajudam a quebrar o trabalho em blocos menores e mais gerenciáveis. Identifique suas prioridades diárias e concentre-se nelas antes de passar para outras demandas. 3. Desenvolva habilidades de comunicação. Muitas vezes, a ansiedade é resultado de mal-entendidos ou falta de clareza nas expectativas. Aprenda a se comunicar de forma assertiva, expressando suas necessidades e preocupações de maneira clara e respeitosa. Isso pode melhorar relacionamentos e evitar conflitos desnecessários. 4. Pratique o autocuidado. Incorpore práticas que promovam o bem-estar físico e mental na sua rotina. Exercícios físicos, alimentação balanceada e meditação são poderosos aliados no combate ao estresse. Reserve tempo para hobbies e atividades que tragam prazer e relaxamento. 5. Busque apoio profissional. Se a ansiedade no trabalho estiver interferindo significativamente na sua qualidade de vida, é essencial buscar a ajuda de um psicólogo ou psiquiatra. A terapia pode ajudar a identificar os gatilhos específicos da ansiedade e desenvolver estratégias personalizadas para enfrentá-los. Em alguns casos, medicamentos podem ser recomendados como parte do tratamento. 6. Promova mudanças no ambiente de trabalho. Se possível, converse com seus gestores sobre implementar práticas que melhorem o bem-estar da equipe. Isso pode incluir pausas mais frequentes, flexibilização de horários ou a criação de um ambiente de trabalho mais colaborativo e acolhedor.
7. Reconheça e celebre conquistas. Muitas vezes, a ansiedade está ligada à sensação de que nunca se faz o suficiente. Reconhecer e celebrar pequenas vitórias, sejam pessoais ou profissionais, pode ajudar a quebrar esse ciclo de autocobrança excessiva. Essas estratégias não apenas ajudam a aliviar a ansiedade, mas também contribuem para uma relação mais saudável com o trabalho. É importante lembrar que mudanças significativas levam tempo, e tudo bem se o progresso for gradual. Chegamos ao fim desta jornada em que exploramos as causas, os sinais e as estratégias para enfrentar a ansiedade no trabalho. Este é um tema que afeta milhões de pessoas, muitas vezes de forma silenciosa, mas que precisa ser abordado com urgência e seriedade. Ao longo deste conteúdo, vimos que a ansiedade no trabalho não é apenas um problema pessoal, ela é fruto de fatores estruturais, culturais e organizacionais que exigem atenção e mudanças em todos os níveis. Desde o impacto da cultura da produtividade extrema até os desafios trazidos pelo trabalho remoto, entendemos que o ambiente profissional moderno apresenta pressões que podem facilmente sobrecarregar nossa saúde mental. Também abordamos histórias reais, que nos lembram da importância de olhar para o lado humano desse problema, e discutimos como reconhecer os sinais de alerta antes que eles se tornem mais graves. Por fim, exploramos estratégias práticas, que podem ser implementadas tanto individualmente quanto pelas organizações, para criar um equilíbrio mais saudável entre vida profissional e pessoal. A mensagem principal que quero deixar é esta: cuidar da saúde mental no trabalho não é um luxo, mas uma necessidade. Priorizar o bem-estar, estabelecer limites e buscar apoio quando necessário são passos fundamentais para uma vida mais equilibrada e satisfatória. E, claro, pressionar por mudanças nos ambientes de trabalho pode fazer a diferença não só para você, mas para todos ao seu redor. Se você se identificou com algo que foi dito aqui, saiba que não está sozinho. Há caminhos, recursos e pessoas dispostas a ajudar. Lembre-se de que sua saúde mental é o seu maior patrimônio e merece todo o cuidado. Agora, é sua vez. Compartilhe este conteúdo, reflita sobre as mudanças que você pode começar a fazer hoje e lembre-se de que você tem o poder de transformar a sua relação com o trabalho e com você mesmo.